Mercado da bola do Goiás, o Verdão que ainda está atento, principalmente em relação ao lateral esquerdo, a um camisa 10. Eu ainda buscaria mais um centroavante antes do início da Série A e, por que não, até mesmo outra opção pelo meio de campo, dependendo do que aparecer, claro, no mercado da bola. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns jogadores que estão livres e que, no meu entendimento, seria boa escolha para o Verdão. O primeiro deles, o Eric, atacante de 30 anos de idade, está ficando livre no mercado. Segundo informações do site Transfermarkt, o jogador tem vínculo com o Magia da Zélvia somente até o final desse mês de janeiro. Nessa temporada, disputando a primeira divisão, atuou mais como um ponta-direita, um segundo atacante. Em 26 jogos, apenas 10 na condição de titular, com 3 gols marcados e 1 assistência. Não conseguiu o mesmo protagonismo da temporada passada, onde ele subiu da segunda para a primeira divisão, com 18 gols marcados e 7 assistências, no geral, em 30 jogos. Então, nessa temporada de retorno à elite, ele foi mais discreto lá no Japão e tem esse vínculo se encerrando. O Goiás que já procurou o Eric, naquele momento, até mesmo uma informação do Periquito Brisado, lá no começo do Goianão do ano passado, ainda com o Zé Ricardo, o Goiás que tinha o Agnello Gonçalves sob o seu comando, mas não houve proposta oficial ou negociações avançadas naquele momento, até porque ele assinou o contrato com este atual clube por 2 anos, então ainda tinha um vínculo completo pela frente, um jogador que se adaptou muito bem ao futebol japonês. Ele que também no Japão jogou pelo Yokohama Marinos, está em reta final de contrato e já pode assinar gratuitamente para se mudar para outro clube em 2025. Tá bom? Outra sugestão que eu vi alguns torcedores se perguntando em relação ao Diego Costa. O Diego Costa está sim livre no mercado. Algumas informações dão conta que o jogador foi inclusive oferecido ao Sport para a Série A, mas com um salário de R$950 mil mensais, mais uma luva de mais de R$2 milhões para a assinatura contratual. Então, para quem perguntou em relação ao Diego Costa, o Goiás precisa talvez de um nome mais de peso para essa função de um camisa 9 para a Série B, claro, acho que pode, que precisa contratar um jogador, dependendo das atuações nesse Goianão, mas não é o Diego Costa esse cara, tá? Muito caro, 36 anos, enfim, por R$1 milhão mensais, o Goiás consegue, dentro da sua realidade hoje, encontrar nomes mais produtivos. Apenas 8 gols e 5 assistências em 26 jogos pelo Grêmio. Na Série A, o Diego Costa anotou apenas 3 gols no decorrer, aliás, menos em 2024, agora apenas 1 gol em 14 jogos pelo Grêmio. E uma outra opção, esta eu acharia assim uma excelente escolha para o Goiás na função de um camisa 9, é o Léo Ceará. Tá? O Léo Ceará que tem 29 anos, mais um jogador no futebol japonês que está em reta final de contrato. Tem um vínculo somente até janeiro de 2025, ele que inclusive foi procurado pelo Vitória recentemente sem um acordo para o seu retorno a Salvador. Aqui está o mapa de movimentação do Léo Ceará nessa primeira divisão japonesa, 21 gols em 38 jogos. O jogador entrando em reta final de contrato aí pelo Cerezo Osaka, acho que é um nome para o Goiás ficar atento também, tá? Para a Série B. Ele já teve bons desempenhos na segunda divisão brasileira, eu vou até mostrar aqui para vocês. Em 2020, pelo Vitória, ele marcou 16 gols em 33 jogos. Em 2019 também foi bem. Em 33 partidas ele anotou 14 bolas na rede. Então é assim, um jogador experiente, conhece a Série B do Brasileirão, entrando em reta final de contrato, sempre com números consistentes. Você pode ver, pegando de 2018 para cá, ele marcou 16 gols, depois mais 8, 14, 20, 13, 16, 13 e 21 em cada uma das temporadas. Centroavante, sim, são números extraordinários. Na sua carreira, atleta revelado nas categorias de base do Vitória. Tá bom? Pode deixar a sua opinião também a respeito desse jogador. Para você fazer a sua aposta, seguindo aqui no nosso vídeo, mais uma alternativa muito interessante para o Goiás em reta final de contrato no futebol japonês. Essa aqui já foi inclusive procurada pela diretoria alviverde para a Série A de 2022, é o Marco Júnior, atleta de 31 anos de idade, pode fazer uma função tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Essa informação na época, se eu não estiver enganado, ela foi confirmada pelo Periquito Grisado e também pelo Imprensa Verde, onde o Goiás tinha sim tratativas para um acordo com o Marco Júnior para aquela Série A. Acabou que não aconteceu, ele está em reta final de contrato, segundo o site Transfermarkt, o vínculo dele já se encerrando. Ao final do mês de janeiro, agora, nesse comecinho de 2025. Marco Júnior, que pelo Sanfrecce Hiroshima, ele disputou nesta última temporada 19 jogos apenas, com 4 gols marcados
e 3 assistências. A última atuação dele, inclusive como titular, aconteceu no dia 5 de dezembro, lá no Japão. Aqui está o mapa do Marco Júnior de movimentação, uma nota média interessante, segundo o site SofaScore, de 6,96, atuando principalmente na ponta esquerda. O Marco Júnior também que pode atuar mais centralizado, só que ele não foi titular, né? Em 12 jogos, apenas 3 nesta condição. Na temporada passada, ele também jogou pouco, né? Em 2023 foram 7 jogos, mas ele começou o ano pelo Yokohama Marinos. No geral, somando os dois clubes, foram 34 partidas com 4 gols e 4 assistências. Não é um jogador necessariamente goleador, acho que a melhor temporada dele nesse quesito foi entre 2018 no Fluminense e também 2019, lá no Japão. Ele marcou 9 gols pelo Fluminense, mais 15 pelo Yokohama Marinos, logo na sua primeira temporada. Quando o Goiás procurou ele, ele vinha de uma temporada interessante, também de 2021, com 9 gols e 5 assistências. Aliás, ele foi procurado no final de 2022, tá? Pelo Goiás. Naquela época, apenas 1 gol e 3 passes. Gosto sim do Marco Júnior, enfim, jogador revelado pelo Fluminense. Na Série A, aqui está o mapa dele de movimentação, na última Série A que ele fez vestindo a camisa do Clube Carioca. Tá bom? E eu quero falar sobre outro jogador também, outras 3 alternativas, livres do mercado da bola. A primeira delas para essa função de um 9, o Allan Kardec, 35 anos de idade, não seguirá no Atlético Mineiro, apenas 25 jogos nesta última temporada, somente 1 gol marcado. Ele que tem passagens também pelo São Paulo, Palmeiras, futebol chinês, onde ficou por várias temporadas, teve uma grave contusão e acabou voltando para o Brasil no Galo, mas não se adaptou, né? Somente 4 gols nas últimas 3 temporadas, foi um nome inclusive que ficou próximo de acerto com o Remo para essa Série B. O Carlos Depena, que segundo o canal 33, existe inclusive o interesse do Goiás, né, na sua contratação, ele que fez 37 jogos pelo Bahia nesse ano, 1 gol marcado e 4 assistências, também pode atuar como meio esquerdo, acharia-se uma excelente escolha para essa função de um camisa 10, recebe mais ou menos uns R$300 mil mensais, se encontra 100% à disposição no mercado brasileiro. E o Marcinho também, jogador do futebol japonês, com contrato somente até o final deste mês de janeiro, também é um nome que já foi procurado pelo Goiás, 49 jogos nesse ano pelo Kawasaki Frontale, 13 gols e 4 assistências, ótimo ponta esquerda, ponta direita, também pode atuar nessa função de um 10. Então penso que são essas duas posições, né, que ainda faltam para o Goiás, um centroavante e também um camisa 10. Se pudesse escolher 2, eu escolheria o Carlos Depena, acho que é um excelente nome para essa função de um meio armador, e também o Léo Ceará, tá, nesta posição de um camisa 9. Pode deixar a sua opinião, qual seria a sua sugestão também para esta temporada que se inicia. Tem o Eric aí em reta final de contrato, é o nome para o Goiás ficar atento. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!